Então, gente, o autor, ele vai nos dar, certo, um exemplo sobre a questão da desilusão. Ele vai nos dar outro exemplo para que a gente possa compreender, de fato, esse processo, né, do mundo para o bebê, dessa possibilidade de criação, de imaginação, né, dessa relação de dependência também com o outro. E na parte exemplificando tem o seguinte: um momento de desilusão. O bebê está com fome, procura por algo, a mamadeira, e ele não encontra. Para lidar com esse momento, que para ele é de frustração, cria o que deseja imaginando através de símbolos. Segundo Cassorla, 2002, o bebê, diante de um momento de frustração, terá um problema a resolver. E isso é o que leva a criar símbolos. Ou seja, se o bebê ele tem um problema que não foi resolvido, por exemplo, ele queria mamadeira e não encontrou, tem-se um problema. Então, o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai criar símbolos. Assim, simbolizar é a capacidade de adiar as gratificações e suportar a frustração. Concluindo o que foi dito até agora, no nascimento, à medida que a mãe ilude a criança atendendo às suas necessidades básicas, fortalece a realidade interna da criança. Mas à medida que passa a desiludir a criança, cria outra realidade, a realidade externa, bem como a dimensão psicológica que Winnicott chama de brincar, em que também se constitui o criar e imaginar. Dessa forma, dá-se início à atividade mental criativa, uma dimensão psicológica diferente da realidade externa e da nossa realidade interna. Então, no nosso material que você está vendo do livro didático, nós temos aí realidade externa, dimensão psicológica do brincar e realidade interna. Na dimensão psicológica do brincar que está ali centrado, nós temos conteúdos das duas realidades, só que transformados e controlados pela criança. Então, o que é que nós temos na realidade interna dessa criança ou do bebê, né? Aquilo que o bebê sente e percebe. Isso é o que está na realidade interna. É aquilo que ele sente e percebe. E na realidade externa, o mundo físico concreto. E no meio vai existir essa dimensão psicológica do brincar, que vai envolver as duas realidades, certo? Só que aí essa realidade que está envolvida, né, com os dois, vai ser transformados e controlado pela criança. Winnicott, em 1975, então considera a área do brincar enquanto um lugar de criação, matriz da experiência cultural. Nessa área da psicologia, há vários conteúdos. Os da realidade interna e externa, transformando-os ao seu bel prazer. Isso é criar. Nesse sentido, essa área psicológica é aquela em que a criança se torna poeta à medida que cria um mundo para si, onde as coisas são controladas por ela. Bem, até aqui falamos como se constitui o ato criativo e que brincar é criar. Então, lá no Faça Você Mesmo, bora lá analisar, diz o seguinte: para verificar se você compreendeu até aqui, é simples. Vamos lá. Pense sobre alguma brincadeira que você já experienciou. Bora lá, pensando qual brincadeira você já experimentou. Agora, analise os conteúdos que você levou para a brincadeira
e verás que são coisas de realidade externa transformadas pelo modo como você quis no brincar. Não foi? Vamos prosseguir. Dá tempo aí de depois você refletir sobre isso. Vamos prosseguir. Uma descoberta fundamental dentro da teoria winnicottiana é o objeto transicional. Vou explicar. A criança transporta para essa área psicológica do brincar o objeto transicional. Os objetos transicionais são substitutos que a criança vai colocando para representar a primeira possessão. Esqueci de passar um slide, gente. Então, eu estou bem no comecinho sobre vamos prosseguir. Então, os objetos transicionais, vou repetir, são substitutos que a criança ela vai colocando para representar a primeira possessão, sendo identificados por inúmeros exemplos, tais como a ponta de um cobertor. Quem já não viu, gente? Uma criança com um paninho, muitas vezes para dormir, com um ursinho, com alguma coisa que ele se apegue, que faça com que aquilo seja dele para tudo, para substituir algo. Então, como o autor fala aqui, os exemplos, né? A ponta de um cobertor, ursinho de pelúcia, enfim, brinquedos macios ou duros e que podem persistir por toda a infância. Vamos mais um exemplo para entendermos por que a criança utiliza o objeto transicional. Gente, até aqui, acredito que já dá para a gente entender o que seja esse objeto transicional, certo? Esse objeto é o que vai substituir, certo? É para representar alguma coisa que ela tem falta, ou seja, vai ser aquilo para ela, para representar de alguma forma, certo? Bem, por uma série de questões ligadas à imaturidade do SNC da criança, ela não consegue reter a imagem da mãe quando essa sai do seu campo visual, ou seja, esse SNC é o sistema nervoso central. Então, essa imaturidade que está ligada ao sistema nervoso central da criança, ela não consegue, certo? Reter a imagem da mãe quando essa sai do seu campo visual. Por isso, quando a mãe sai, deixa de existir para ela. E em razão disso, chora. Durante esse momento de desilusão, a criança sente a necessidade de colocar algo concreto no lugar que represente a mãe e por isso transporta para essa área de criação o objeto transicional. A ponta do cobertor ou qualquer outro objeto transicional representa para o bebê o seio ou a mãe. Mas o importante nisso é a sua realidade concreta. No início, ele é pré-simbólico. Quando o simbolismo se forma, o bebê já consegue distinguir o que é de fato do que é fantasia, o que é objeto interno do que é objeto externo, o que é percepção do que é criatividade. Então, essa parte do objeto transicional é quando um bebê, ou quando a criança também, porque isso vai estender durante a infância, é quando o bebê, nesse caso que foi citado aqui,
ele ele não consegue reter a imagem da mãe, porque é visual, então enquanto ele está vendo a mãe naquele momento, para ele está tudo bem. Mas a mãe, ao sair do seu campo de visão, ele já não tem mais a imagem da mãe. Por isso que começa a chorar. E o que acontece? O bebê, no seu momento ali, no seu contexto ali com brinquedos, com algo que ele se apega, tornando-se aquele objeto, no caso, ele torna um objeto transicional porque ele vai substituir a mãe, ele vai substituir algo que está fazendo falta. Então, e o autor considera que esse momento é pré-simbólico. A partir do momento que aquilo ali já vai se formando, que o bebê já consegue, né, distinguir o que é fato, o que é fantasia, ele já começa mais a desenvolver o simbolismo. Para Winnicott, em 1975, página 29, essa área intermediária está em continuidade direta com a área do brincar da criança pequena e há uma evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar. Desse para o brincar compartilhado e daí para as experiências culturais. Então, bora lá. A partir da área intermediária, está em continuidade direta com a área do brincar da criança pequena, e a partir daí há uma evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar compartilhado e daí para as experiências culturais. Winnicott, 1975, página 141, frisa que para criar as imagens a criança precisa sentir-se segura. E em circunstâncias favoráveis, o espaço potencial se preenche com produtos da própria imaginação criativa do bebê. Agora chegou o nosso momento para refletir. O brincar também tem funções estruturantes para o ser humano. Rodolfo, 1990, nos diz que não há nenhuma atividade significativa na estruturação e no desenvolvimento de uma criança que não passe pelo brincar. Mas o brincar é reconhecido desse modo em nossa sociedade. E aí, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? O brincar, ele é reconhecido desse modo em nossa sociedade, ou seja, que além do brincar, há a questão do desenvolvimento. O brincar também tem funções estruturantes para o ser humano. O que vocês acham?